Sejam muito bem-vindos ao canal do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência à nossa programação semanal, trazendo debates aí de extrema importância que precisam ser feitos, né? E hoje a minha convidada é a Vanessa Mendonça, ela que é do movimento Luta Popular, né? Um importante movimento que existe aqui no Brasil, e a gente vai trocar um pouco de ideia, né, sobre o movimento em si, né, como que o movimento vê a questão da luta por moradia, né, um debate que o canal faz bastante com diversos movimentos e, né, vamos lá. Então, Vanessa, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Sim, claro. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todas e todos que estamos assistindo hoje. Esse programa, né, esse canal é um canal muito importante, né, para que a gente possa começar a fazer os debates, né, continuar fazendo os debates que são tão importantes e necessários, principalmente nessa atual conjuntura que a gente vem vivendo. Então, um prazer enorme, em nome do Luta Popular, de estar participando deste bate-papo hoje. Maravilha, então, Vanessa, o prazer é todo do canal, né? Então, vamos aí para a primeira pergunta, né? Eu queria que você explicasse o que é, primeiramente, para o pessoal que não, né, não sabe, né, o que é o movimento Luta Popular. O movimento Luta Popular surgiu, né, através das necessidades mesmo da auto-organização do nosso povo, né? Tanto nas ocupações, quanto nos bairros, periferias, associações de bairros. Então, é um movimento que ajuda, né, o povo trabalhador a pensar, né, em ferramentas, né, tanto de auto-organização quanto de autossustentabilidade, faz discussões diversas em diversos territórios. Hoje, no Brasil, o Luta Popular está organizado em 9 estados. Aqui em São Paulo é onde acompanhamos mais ocupações e também fazemos trabalhos de bairro, e acompanhamos também associações de bairros também, né? A ideia é ajudar e pensar com um coletivo, num conjunto, de como a gente pode se auto-organizar, como a gente pode exigir, por exemplo, o direito básico à moradia, né? Que a gente sabe que no país é um país que não é só de hoje, mas vem de muito tempo, que mesmo que tenha a Constituição que garanta o direito à moradia digna, a gente sabe que a maior parte das pessoas não tem, né? As pessoas têm que pagar aluguel ou ocupar terra, né? Essas terras que ficam aí ociosas, terras que pertencem a grandes empreiteiras, a grandes empresários, banqueiros, enfim. Então, Luta Popular, ele ajuda, né, as pessoas como um coletivo a pensar em ferramentas e formas que a gente possa conseguir sobreviver, vamos dizer assim. Vamos aí, então, aí para nossa primeira pergunta, né, Vanessa, a respeito na questão da pandemia e a respeito da crise econômica. Né, a gente sabe que ultimamente o calo, né, anda apertando muito aí para muitos trabalhadores, né, que não conseguem pagar aluguel, que não consegue ter uma moradia digna para poder viver. Você, né, está dentro do movimento, percebe que a procura, a adesão aos movimentos populares aumentou nesse último período, né? Sim, aumentou bastante. Agora, nesse período de pandemia, as coisas ficaram extremamente difíceis, né, para todo mundo. Eu também, além de militante do Luta Popular, eu também moro numa ocupação urbana, que é a ocupação dos Queixadas, aqui na cidade de Cajamar. É uma ocupação, por exemplo, que tem 2 anos e meio, mas nesse último período de pandemia, tudo se agravou, né? As pessoas perderam seus empregos, as pessoas perderam, né, o mínimo de alimentação possível, então ficou tudo muito difícil, né, nesse período de pandemia. A gente tem medo de morrer de Covid, de bala e de fome também, né? Então a gente vem buscando pensar alternativas, né? Aqui na ocupação dos Queixadas, por exemplo, não só aqui, mas na Zona Sul, na ocupação do Jardim da União, que fica no Grajaú, no Pinheiral,
em Osasco, na Ocupação Esperança, a gente vem tentando criar ferramentas para que isso, o impacto, que já é muito difícil, naturalmente, agora com a pandemia ficou pior, não seja tão mais grave, né? Então, a gente criou, por exemplo, projetos de geração de alimentos, né? Então, no início da pandemia, a gente viu que os alimentos só estavam aumentando, o preço aumentando, e a gente falou, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa, minimamente, que deu uma diminuída aí no sofrimento do nosso povo, né? Então, a gente começou a fazer hortas nas ocupações aqui em São Paulo, em Jacareí, no interior também, na ocupação Coração Valente, para que fosse menos, né, assim, o impacto da questão da fome. E a gente sente aqui mesmo, a gente mora numa cidade aqui em Cajamar, né, que é uma cidade pequena, mas tem vários bairros, a gente está numa ocupação urbana, muitos moradores vêm procurar, né, a ocupação dos queixadas, vêm procurar o Luta Popular para tentar ter algum tipo de ajuda, porque está difícil. A galera não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para nada mesmo, assim, né? Tá muito difícil a situação de todo mundo, principalmente nessa pandemia. Conta aí um pouquinho da ocupação dos queixados aí para os ouvintes. Como que aconteceu, o histórico. Tá. A ocupação dos queixadas surgiu dia 13 de julho de 2019, na cidade de Cajamar. É uma ocupação que está localizada numa área que estava abandonada há mais de 19 anos, na cidade, né, sem nenhuma função social. E aí as famílias, né, principalmente as famílias do município, sentiram a necessidade de ocupar, né, porque não tem condições de pagar um aluguel, né, tá tudo muito caro. Então, a gente ocupou esse terreno dia 13 de julho de 2019. É um terreno onde tem 105 famílias, cerca de 400 pessoas, 86 crianças, vários idosos, temos algumas pessoas com deficiências também. É uma ocupação pequena até, né, comparada a muitas outras, mas que está cheio de trabalhadora, que também perderam seus empregos na pandemia, que não consegue, não tem outra ferramenta para poder pagar o aluguel. A gente estamos com o processo de reintegração de posse, né? A gente está pela a lei do despejo zero, agora é SPR, até o dia 31 de março. Então, são as famílias, né? Essas famílias correm o risco eminente de sair da ocupação, né? Por conta... A suposta proprietária, ela está pedindo o capião do terreno, né? Ela não tem também a posse, não tem nenhum documento de posse, aí ela está pedindo uso capião. E aí a justiça, que a gente sabe para quem trabalha, né, que a justiça é feita para, a maioria das suas vezes, atender os interesses da grande burguesia, né? Não é os nossos de trabalhador, então a juíza deu a reintegração de posse para as famílias, que está, por enquanto, suspensa por conta da lei do despejo zero. Então, até dia 31 de março, as famílias aqui da ocupação dos queixadas pretendem resistir, lutar pela permanência no território, né? Aqui na ocupação, como era um terreno muito abandonado e cheio de espinhos e matos, essa ocupação, ela né, praticou a própria auto-organização mesmo. Então, hoje em dia tem praça, está na construção de um barracão, tem horta, tem biblioteca, tem brinquedoteca para as crianças. No começo da pandemia, a gente conseguiu dar aulas de reforço para as crianças, né, que ficaram fora da escola e que não têm acesso à internet, tomando todos os cuidados. Então, a gente faz discussões sobre a questão das mulheres, violência e tudo mais. Então, é uma ocupação que se auto-organiza, né? Foi os próprios moradores que abriu rua, que puxou energia, que puxou água, que construíram os espaços coletivos. Então, essa ocupação é uma ocupação que a gente vamos lutar até o final, vamos resistir, vamos tentar quebrar a reintegração de posse, né? Porque não tem como 400 famílias ir para o olho da rua, e a prefeitura, no caso, disse que não pode fazer nada, não pode dar nenhuma alternativa para essas famílias, né, para essas pessoas, essas 400 pessoas. Então, é uma situação difícil, né? Porque vai colocar 400 pessoas para a rua e sem nenhuma alternativa, sem nada. Ô, Vanessa, essa lei do despejo zero, ela está se fazendo valer mesmo ou só está no papel, né? Para várias ocupações que estavam com risco iminente de despejo no ano passado,
conseguiu, né, como eu posso dizer, conseguiu fazer parte dessa lei aí. Essa lei deu certo para algumas ocupações, por enquanto, né, mas é temporária. A gente está prevendo aí que dia 31 de março pode ser o período que ocorra mais desocupações, talvez da história, inclusive, do país, né? Porque várias ocupações que estavam com integração de posse marcada para dezembro e que conseguiu entrar, né, nessa lei do despejo, na pele do despejo, foi todas marcadas para o dia 31 de março. Então, talvez dia 31 de março, se não for prorrogada ou se não for possível reverter várias situações de várias ocupações, não só ocupações de luta popular, mas tem ocupações de outros movimentos também, vai ser talvez um dos maiores despejos em massa da história do país, porque todas estão marcadas para o dia 31 de março. Então, imagina, cerca aí de 40 mil famílias sofrendo despejo no dia 31 de março de 2022, né? São mais ou menos aí quase 200 mil pessoas, né? É muita gente. E tem alguma ação articulada em relação a isso, né? Sim. A ideia é fazer alguns atos, né? A gente tentar fazer uma atividade unificada, uma ação unificada, para chamar todas essas pessoas para poder estar participando, a gente fazer alguma coisa junto, porque o que não dá é colocar todo mundo no olho da rua. Nenhuma prefeitura, nem a de Cajamar, que é o caso dos Queixadas, ou a prefeitura de São Paulo, o estado e tudo mais, não dão nenhuma alternativa para essas famílias, né? Vai colocar no olho da rua, mas e aí? Então, a ideia, né, o Luta Popular, começou a fazer um chamado para os companheiros e companheiras de outras ocupações, de outros movimentos sociais, para a gente poder estar vindo fazendo um ato, uma ação conjunta, para tentar impedir, pelo menos, a maior parte dos despejos, ou que, se for ter os despejos, que pelo menos tenha alternativa para todas as famílias. Sim, você falou aí da ocupação dos queixados e da auto-organização, né, dos moradores, dos trabalhadores em torno da ocupação. Né? Eu queria saber antes, né, da ocupação ocorrer, como que era o terreno? A prefeitura cuidava, não cuidava, ou deixava largado? Como que era? Então, aqui era um terreno que o que mais tinha era bambu plantado e espinhos, totalmente abandonado. Os vizinhos ao redor dizem que ocorria assaltos, furtos, né, desmanches de carros, todos nesse território aqui. Não é um terreno que a prefeitura cuidava, porque é um terreno que está numa área que os proprietários dizem que é particular, né? As pessoas dizem que é proprietária. O que aconteceu? Na década de 60, pelo que os vizinhos contam e as próprias pessoas que dizem que é proprietária, o pai da pessoa fez um rolo no terreno com alguma coisa, tipo aqueles esquema de contrato de bigode e tudo mais, né? E aí ficou com o terreno. Até um certo período ele cuidava, só que aí depois ele acabou falecendo. Então o terreno ficou totalmente abandonado. Não tinha cerca, não tinha portaria, não tinha nada. Quando as famílias entraram aqui. Tanto que as pessoas que se diz proprietária estão pedindo uso capião há 3 anos apenas, né? O terreno está abandonado há mais de 19. Então era um terreno cheio de mato, tem algumas coisas plantadas, né? Alguns pés de jabuticabeira, araucárias, mas fora isso, o resto era mato mesmo, não tinha cerca, não tinha nada quando as famílias entraram aqui. Sim. Ô, Vanessa, agora indo um pouco para questões mais, né, de política nacional, né? Primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: a gente está em épocas de eleição, né? E o provável vice, né, do Lula, né, que hoje é considerado o maior candidato, né, da esquerda, né, né, vão ter outros, e assim espero, tá com uma possibilidade muito grande de ter o vice, o Geraldo Alckmin, né, que foi o responsável, né, pelo que aconteceu no Pinheirinhos há 10 anos atrás. Como que você vê do luta popular e dos movimentos de moradias né, esse jogo aí nos bastidores? Então, essa chapa, né, o Lula e Alckmin, tipo, chega a ser até uma
comédia, né? Vamos dizer assim. Embora a gente não acredita que seja este tipo de caminho que vai solucionar os problemas dos trabalhadores e trabalhadoras, que é a eleição, né? Que é uma eleição burguesa, né? Independente de quem entre, quando chega lá, vai governar para os caras que estão lá em cima, né? Não para a gente que está aqui embaixo. Então, mas é um terror, inclusive, né? Porque o Alckmin é um dos caras que mais odeia pobre trabalhador. E sempre foi declarado isso, né? A gente vê pelo toda a perseguição que eles faziam com os funcionários, né, os servidores públicos do Estado, por todas as coisas que esse cara fazia. Então, chega a ser um absurdo, mas a gente sabe também que isso é um esquemão, né? Um esquemão dos caras que sempre vão governar para os de cima. Não é pensando em nós, pobres, por mais que tenha alguns discursos de que não, vamos melhorar as coisas, principalmente na questão da moradia, mas a gente sabe que na prática não é isso que vai acontecer, né? Então, é uma pena e a gente também espera que tenha outras opções, talvez, quem sabe, né, para poder, mesmo não acreditando na eleição burguesa, mas que pelo menos dê opções, né? Uhum. Ô, Vanessa, ainda nesse tema, né, teve, né, o ato, né, de 10 anos, né, da desocupação do Pinheirinhos em São José, né, acho que você esteve presente, eu também estava lá também, né, pelo menos foi da onde que a gente se conheceu, e uma coisa que me incomodou bastante, ô Vanessa, foi a foto, né, uma reportagem que saiu na Folha com a foto do Guilherme Boulos, que é tipo uma principal referência, né, na luta por moradia, falando que, né, que setores do PSOL, não todo o PSOL, né, importante deixar bem claro isso, pretende, né, apoiar uma chapa Lula Alckmin se o Alckmin aceitar um programa de esquerda. Eu, particularmente, acho que isso aí é bem lunático. Eu queria saber a sua opinião. Não, eu estou junto com você, também acho que é bem lunático. É bem lunático isso mesmo, né? Fora da realidade. O Alckmin, ele talvez vai aceitar o programa que for, vai vestir camiseta que for, vai se pintar de vermelho se for o caso, vai colocar estrela na testa se for o caso, para sair candidato de alguma coisa, né? E alguns setores da esquerda também vão se juntar nisso, porque sabe que precisa de forças aí para derrubar o centrão. Então, na minha opinião, particularmente, também acho que isso aí é vamos dizer, uma brisa fora da casinha. Uma brisa fora da casinha, gostei do termo. Né? E qual que é a relação que vocês têm com o MTST, né? Quais são as convergências e também as diferenças, né, com esse movimento de moradia? Então, o MTST, né, faz um grande trabalho, né, há muito tempo, né, aqui no Brasil, dirige e acompanha diversas dezenas e centenas de ocupações, né, tem a sua ideologia, claro, óbvio, né, a gente não, vamos dizer que a gente tem divergências, né, o que a gente tem talvez seja formas de militar diferentes, vamos dizer assim, né? O MTST, né, tem uma linha tanto política, né, ideológica e tudo mais, e o Luta Popular também tem a sua, né? Como eu disse, a gente não acredita, por exemplo, na eleição burguesa, nessa justiça que é, né, só lá para os de cima. Então, talvez isso seja um pouco mais diferente, mas a luta pela moradia é a mesma, né? A gente sabe que se a gente não for para a rua, não for para cima, tanto nós do Luta Popular, quanto os companheiros do MTST, do MST, se a gente não for para cima, não for para a rua, se não for ocupar, as pessoas não vão ter casas, né? Sim. Em relação à questão do MST, né? Qual que é a relação que vocês têm com esse movimento? E se vocês também atuam dentro do campo? Aqui o Luta acompanha uma ocupação rural, que é a Dirceu Travesso, em São José dos Campos,
né? Uma ocupação também de 5 anos, mais ou menos, que o Luta atua dentro dela, né? Uma ocupação rural. Aqui, por exemplo, no nosso redor, a gente tem vários companheiros do MST também que sempre cola. A gente tem 3 assentamentos aqui perto dos Queixadas, né? Que é o Irmão Alberto, Dom Tomás e Dom Pedro. Então, são assentamentos que a gente sempre está em contato, né? Então, a gente faz atividades juntos, você vai fazer tarefas de educação, a gente tenta fazer meio que juntos, a gente sempre vai fazendo essa troca de experiência e militando junto mesmo, né? Porque até mesmo aqui no caso, a gente está numa cidade pequenininha, então a gente tem que unir as forças com todos os companheiros e companheiras. Mas nossa relação com o MST é tranquila, muito boa também. A gente, inclusive, acha que os companheiros, né, são fortes, né, porque a gente vê quantos, né, companheiros aí do MST, militantes do MST, são perseguidos. A gente sabe que a luta no campo é mais difícil do que na cidade, porque no campo está todo mundo afastado de tudo, não está nos olhos dos outros, né, não é todo mundo que está vendo, então várias coisas acontecem no campo, as pessoas são perseguidas por jagunços, por fazendeiros, então... a gente tem uma relação tranquila com o pessoal do MST também. Maravilha! E vários companheiros do Luta saíram do MST, né? Ou já militaram no MST, no próprio MTST e tudo mais. O Luta é vinculado com algum partido ou partidos? Não. Não, é um movimento, não, digamos assim, independente, mas tem partidos que apoiam, isso, né? Sim, tem militantes do próprio Luta Popular que, né, militam em algum outro partido político. Uhum. Entendi. Em vários partidos, né? Mas geralmente da esquerda, graças a Deus. E outra questão que você falou aqui, né? Que acho que antes disso perguntar, desculpa, né? Acho que é importante também a gente conversar aqui, né? Que infelizmente existe um pensamento muito comum, né, na sociedade, que é que a pessoa ocupa porque ela quer fazer festa, quer fazer algazarra, que ela, né, digamos assim, é vagabunda. Eu queria que você contasse aí para o ouvinte que não está, digamos assim, meio assimilado aí com o que é uma ocupação, como que é a vida numa ocupação de moradia, e também queria que você rebatesse esses argumentos. A gente é chamado de várias coisas, né? Inclusive, quando tem uma ocupação que está sofrendo reintegração ou que faz qualquer tipo de campanha nas redes sociais, quando a gente vai ler os comentários, é bem pesados, né? Invasores, vagabundos e tudo mais. Primeiro, né? As pessoas não gostam de morar numa lona, por exemplo, porque, tipo, tirou férias e vamos pisar no barro, tomar chuva, vento, frio, passar fome, de repente, nos primeiros dias, ter que compartilhar a cozinha coletiva, porque querem, né? Ocupação é muito difícil, né? As famílias que vão para uma ocupação, elas vão para uma ocupação porque realmente elas necessitam daquela moradia. Elas não vão para a ocupação porque não tem o que fazer da vida, ou naquele final de semana, vou ocupar ali porque... Tô afim. Não tem muito o que fazer, né? Na verdade, as pessoas vão porque elas necessitam e passam muitos perrengues, né? Principalmente os primeiros dias de ocupação, que não tem água, que não tem energia, né? Que geralmente a estrutura é a lona, então você não pode levar muita coisa, então você não tem uma cama, um colchão para você poder ficar no conforto. Você tem que dividir as coisas com os outros, né? Então, se tem uma cozinha coletiva, você tem que aprender a conviver e relacionar com os outros. Sai totalmente daquilo que você está acostumado, né? Quer viver ali, talvez, na sua, né? Você paga aluguel, viver naquela casa onde só está você e sua família, então você tem uma liberdade, você pode ligar a TV, você pode... Ocupação não, chega nos primeiros momentos, é difícil. Né? As pessoas têm que compartilhar com as outras, entrar em fila, ajudar em mutirão, ajudar a cuidar das crianças, porque tudo se torna responsabilidade de todo mundo. A cozinha coletiva, a creche, né? A conversa com as mulheres, tudo vira responsabilidade de todo mundo. Então, você sai daquela coisa que é só sua, individual, e tem que abraçar um coletivo. Então, isso é muito difícil, né? As famílias... são guerreiras, muitas pessoas que vão ocupar, e não é só ocupação de território,
Isso a gente fala de ocupação de prédio, né, de qualquer ocupação. Quando você chega nos primeiros dias é uma coisa muito difícil. Então as famílias não vêm de férias, elas vêm porque realmente precisam mesmo. Perfeito. E na pandemia, né? Você falou de toda a coletividade que existe dentro de uma outra ocupação. E como que foi para vocês se organizarem na pandemia? E se teve muito índice de infectados ou infelizmente óbitos também dentro da ocupação? Nós tivemos uma ocupação que teve um óbito, que é ocupação do Jardim da União, no Grajaú. Tivemos casos, mas nenhum deles nas outras ocupações foi graves, né? As pessoas, acho que só teve 2 companheiras que precisou de internação. Os outros foi uma coisa bem tranquila, fizeram quarentena em casa, e a gente meio que tentou, porque era uma coisa, né? A pandemia veio para também ensinar a gente muitas coisas, né? E reforçar aquilo que a gente já vem, talvez, tentando fazer, que é o lance dos coletivos, né, da solidariedade com o próximo. Então, a gente, aqui nos Queixadas, por exemplo, na verdade, no Luta nacionalmente, né, a gente fez muitas discussões, né, online e tudo mais, de como a gente iria agir dentro dos territórios, né, e não, até mesmo para cuidar dos nossos, porque a gente sabe que se o pobre pega Covid-19, as chances de conseguir, né, uma vaga na UTI é muito pequena, né? Assim, porque tá tudo superlotado, tá tudo superlotado. Então a gente tinha essa preocupação com os cuidados, né, com os nossos. Fizemos várias conversas e tudo mais, e aí a gente, em várias ocupações, a gente criou alguns esquemas, né? Então a galera que estava se sentindo meio mal ficava de quarentena mesmo. E aí o companheiro, o vizinho que fosse no mercado, comprava alimentos para aqueles que ficaram em casa, né? E deixava na porta ou alguma coisa parecida. Tipo, evitou os contatos, cancelamos todas as atividades presenciais, então onde tinha oficina, projetos e tudo mais foi cancelado. Fizemos campanha para arrecadar álcool em gel, máscara, luva, para todas as ocupações também. E alimentos também, né? Porque galera sem trabalhar na quarentena, né? Muita gente faz bico nas ocupações, né? E ficou sem esses bicos, então ficou mais difícil o alimento também. Aí fizemos várias campanhas e orientamos todo mundo, nosso povo, a um cuidar do outro, evitar todo mundo sair para o mesmo lugar. Aqui nos Queixada mesmo, ninguém mais vinha na ocupação, né? Os apoios, a galera, os companheiros que sempre ajudam a gente meio que brecou a entrada de todo mundo. Então ninguém mais trazia também parentes de fora. Ficou todo mundo com um pouquinho, tipo uma bolha, né? Para evitar que alguém ficasse muito doente. Tá certo. E qual que é a avaliação que o Luta Popular faz do atual governo? Ah, Vai lá. o cara é tão ruim que não dá nem para fazer a avaliação dele, né? Tipo, o governo Bolsonaro é uma coisa que chega a ser surreal, né? Mas a gente sabe também que ele representa aí uma parcela de pessoas que pensam também igual ele, né? Ele, na verdade, está representando algumas pessoas que pensam igual ele, mas assim, o cara é surreal, é genocida, sim, é pilantra, é vagabundo, é escroto. Tipo, ele é o pior. O pior. É uma pessoa que ele não tem um projeto, nunca teve, né? De mais de 30 anos aí como deputado, nunca teve um projeto de fato, nunca teve um trabalho, nunca trabalhou, na verdade. Né? É um cara que ele quer exterminar a classe pobre e trabalhadora, quer acabar com todos os direitos que já não são bons, já não são muitos, mas o pouquinho que o povo tem quer tirar de todo mundo. E é ruim isso, né? Porque a gente ainda vê, mesmo ele tendo diminuído a popularidade, mesmo tendo caindo, a gente queria mesmo, não era esperar 2022, a gente achou que teria que ter saído, a gente, né, o povo se unido e a gente forçado a barra para ter saído antes, mas a gente sabe também que a pandemia também deu uma, né, deu uma parada também nas ações, nos atos mesmo de fôlego pelo fora Bolsonaro e Mourão, mas é um cara que até eu particularmente, não vou nem falar pelo Luta, vou falar por mim. Eu não faço ideia por que esse homem está lá. Né? Um cara mentiroso, né? Ele é todas as coisas, acho que todas. É tudo de ruim aquele homem. Tudo
tudo de ruim, tudo de ruim. E a gente acredita, né, que ele vai tentar ir ser candidato, né, se reeleger, porque ele, além de ser muito ruim, ele ainda é muito cínico, muito irônico, ele acha que ele não faz mal para ninguém, mas ele está, né, fazendo as amarrações e muito bem amarradas com o Centrão, né, garantindo aí os banqueiros, os fazendeiros em especial, né, os grandes latifundiários, né, é o cara que está com a máquina e está fazendo altas amarrações aí junto com ela, né? Certo. E como que você vê, né, como que o governo vem tratando aí a relação da questão da moradia? Como que você avalia esse ponto? Não tem projeto, né? Não tem nada. Essa Casa Verde e Amarela é uma farsa. É mentira. Não existe isso. Na prática, né? Existe na teoria, mas na prática não existe. O INCRA foi disseminado praticamente, né? Não existe projeto de moradia. E não existe a nível nacional, não existe a nível estadual, não existe a nível municipal. Não existe projeto de moradia. É uma coisa que todos eles falam que vai fazer. O governo Bolsonaro mesmo criou esse projeto Casa Verde e Amarela, mas a gente não vê nada saindo do papel, a gente não vê as coisas acontecendo, a não ser, né, as grandes aí construções, os grandes galpões logísticos, né? Só tem área para os grandes empresários, para casa mesmo não tem. Galpão, Casa Verde e Amarela. É impressionante aí como que o governo encarna o papel do Zé Carioca também, né? É. Mas, enfim, vamos aí dar continuidade ao nosso papo, né? Indo para a segunda rodada de perguntas, né? A primeira pergunta que eu faço, você falou que vocês atuam muito aí em bairros, né? Como que você enxerga, por exemplo, a questão dos bairros irregulares? Como que o Luta Popular vem atuando nesse sentido? Aqui em São Paulo, né, a gente acompanha alguns bairros da Zona Sul e da Zona Leste. Quando a gente chegou no bairro, chega a ser um pouco difícil, porque diferente de ocupações, principalmente as ocupações que a gente ajuda a construir, a gente já chega junto com todo mundo, né? Então a gente meio que começa todo mundo do zero. Mas no bairro já existe, né, uma estrutura, já existe, né, um grupo de pessoas que já tem uma linha e tudo mais. Então, a ideia sempre é a gente tentar ajudar da melhor forma. Na Zona Leste, a gente está fazendo discussões sobre a regularização fundiária nos bairros, né? E também na Zona Leste, a gente também está fazendo uma discussão sobre a utilização de um espaço que era da antiga FEBEM, que está abandonado há muito tempo, desde quando foi desativado. Então, dependendo de onde for o bairro e quais são as necessidades, né, das pessoas que moram ali no momento, a gente tenta ajudar da melhor forma possível, né? O Luta Popular tem um grupo que se chama Escola Popular de Política, que onde é um grupo de estudos que a gente duas vezes no ano, né, no primeiro e segundo semestre, a gente se reúne os militantes a nível nacional e tudo mais, e fazemos discussões, e a partir daí criamos cartilhas, criamos materiais, né, para levar, inclusive, não só para as ocupações, mas para esses bairros. E aí, alguns bairros, a gente está discutindo a regularização fundiária, por exemplo. Bairros antigos, de 50, 60 anos. Maravilha. E uma coisa, eu venho, Vanessa, tratando desse assunto desde o ano passado, né? Uhum. E uma coisa que eu percebo aqui em São José e que me deixa bastante preocupado é que muitos políticos da direita, né, muitos políticos, né, como você falou aí, da burguesia, tenta cooptar algumas lideranças de movimentos de bairro. Eu queria que você falasse como que você vê essa questão e como impedir que isso aconteça. Uhum. O Luta Popular é um movimento novo, né? Vamos dizer, um bebê, tem apenas 8 anos, mas a gente sempre tenta, primeiro, formar novos, né, militantes, novas lideranças, porque a ideia é que as pessoas se auto-organizem, né? Independente se estão dentro de uma ocupação, num bairro, numa escola, no trabalho, né, dentro da fábrica. A ideia é que as pessoas se organizem sozinhas, tem essa
que possam fazer isso. Então, e uma das coisas que a gente sempre discute dentro de todos os territórios é sobre essas cooptações, né? São muitas, muita gente oferecendo muita coisa. E coisas que a gente sabe que, tipo, que não é real, e mesmo as que são real, que não vai solucionar os problemas de fato. Né? A gente já passou por situações de ocupação que as pessoas, candidato a deputado, chegavam e falavam, olha, vou assaltar tudo. E muitas das vezes, né, não só os moradores, mas militantes também ficou na dúvida e falou, pô, será que não é isso que a gente precisa? Então, a gente sempre volta na mesma discussão. Assaltar a rua da ocupação não quer dizer que vai resolver o nosso problema de moradia. Né? Porque assaltar, a gente pode fazer um mutirão com todos os moradores, né? Mesmo vai lá e faz o assalto. Né? Do cara vir e falar, olha, vou colocar uma placa, vou colocar uma lixeira, não quer dizer que vai resolver o nosso problema de moradia. E do fato do cara chegar e oferecer uma grana para uma liderança ou para um militante, também não quer dizer que vai resolver problema de nada. Né? Porque primeiro que... E a gente sabe que as coisas é muito difícil e tem gente que talvez possa ser que fique meio que perdido e pensando, né, nas possibilidades. Mas a gente sabe que nada disso vai resolver. E a gente sabe que isso, inclusive, faz parte, né, de um grande cala-boca, né? Porque quantos mais militantes, quanto mais liderança, quanto mais gente for cooptada, não tem luta. E é isso que os caras querem, né? Não querem que as pessoas façam luta. Os caras querem que a gente fique todo mundo de braço cruzado, esperando sempre a cada 4 anos ou a cada 2 anos, para que alguma coisa possa ser que aconteça. Então, a gente faz muito esse debate em todos os espaços. Geralmente, é toda vez que a gente se reúne, independente se é no luta nacional, no luta estadual, se é no CPs, né, que é os grupos de trabalhos, não importa. A gente sempre faz essas discussões, não só com os militantes, mas também com as lideranças e com o povo em geral, né? Sim, Vanessa. É uma coisa que eu percebo muito aqui em São José, né? E que é parece que tem digamos assim, parece que existe uma separação entre as lideranças de bairros e algumas organizações de esquerda, né? Eu vejo que não existe uma coisa, um trabalho em conjunto, né? Uhum. Eu queria saber se, primeiramente, se em São Paulo funciona dessa maneira e se sim, como reverter isso, né? Porque, né, parece que tem um espaço vazio, aí um espaço vazio qualquer um pode ocupar nele, né? Inclusive até gente oportunista, né, como a gente está conversando aqui. Sim. Não, acho que existe em todo lugar, né? Tem hora que é a síndrome do... tipo, eu sou militante ou algo parecido, então eu sou melhor e estou acima, né? Talvez dos outros. E, na verdade, isso é uma coisa absurda, né? Porque... E isso, inclusive, deixa as grandes lacunas aí para esses caras poderem mesmo se aproveitarem de diversas situações. É a mesma coisa, a gente sempre troca ideia do papel do militante, do papel da liderança, de como formar novos coordenadores de bairro, coordenadores de ocupação, militante, por exemplo, do Luta Popular, está fazendo formação o tempo todo. Por quê? Porque não adianta a gente achar... Primeiro que a gente está exatamente no mesmo lugar. A maioria, por exemplo, dos militantes do Luta Popular moram dentro das ocupações. Tipo, praticamente todos, né? São militantes que moram dentro das ocupações que o Luta atua. Então, não tem lógica. Tipo, se eu tenho água, por exemplo, hoje na ocupação das Queixadas, alguns pontos ficam sem energia e sem água. Não tem lógica nenhuma eu ser militante de luta popular e ser superior aos meus vizinhos da ocupação. Porque eu também estou sem água, eu também estou sem energia, eu também estou passando mesmo bem todo mundo. Né? Não tem muita essa diferença. Assim. A gente, pelo menos aqui, a gente não percebe, não vê isso, né? A gente também não consegue nem ver essa discussão, mas a questão de fazer trabalho de formação é o mais importante, eu acho. Não é nem só formação com a base, é formação com os militantes mesmo, com os dirigentes, com os coordenadores de bairro, coordenadores de ocupação, é formação. Né? Porque tem vezes que talvez chega a gente, inclusive esses oportunistas, chega talvez em militante e fala, olha, mas você é melhor do que eles, então
pode se sentir o melhor mesmo, porque e na verdade não é isso, né? E o nosso povo, e não é porque é militante, ou porque é coordenador de bairro, ou porque é dirigente que sabe todas as coisas, ou que tem a receita para tudo, né? Então, a formação é importante para a gente sempre ir buscando e melhorando isso, inclusive a relação com a base. Porque se a gente não organiza a base, não tem nem lógica da gente existir, sabe? Certo. E como funciona a formação aí no Luta Popular? O que que vocês têm costume de ler, debater, conversar, né? Como que é o funcionamento da formação, se vocês puderem contar, é claro. Sim. Então, a gente tem um espaço, né, chamado Escola Popular de Política, que é um dos principais espaços de formação, onde a gente discute todo tipo de material, somente de grandes escritores, de grandes revolucionários da história. A gente faz discussões, né, específicas, por exemplo, tema do machismo, do racismo, porque a nossa sociedade é isso, né? Machista, é patriarcal. Então, quando a gente vem para uma ocupação, não tem como a gente querer construir um lugar diferente do que está lá fora, se a gente vai continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que é feito lá fora, né? Então, a gente precisa desses espaços, principalmente para discutir o machismo, o racismo, o capitalismo, o quanto o capital faz mal para o trabalhador, para a trabalhadora. Né? Então, a gente discute Trotsky, Karl Marx, a gente discute de tudo um pouquinho. E aí a gente mesmo, né, faz a discussão, não quer dizer que está certo ou que está errada, se o que a gente um pensa, o outro pensa está certo ou errado, mas a gente faz essa discussão geral durante o primeiro semestre, depois dá uma folguinha, e o segundo semestre a gente continua, mas junto com isso a gente sempre tem rodas de conversa em todas as ocupações, em todos os bairros, a gente sempre faz rodas de debate, chama companheiros de outros movimentos, de outros espaços para participar e contribuir, né, com algum determinado tema. É isso, mais ou menos. Não sei se eu consegui explicar direito. Maravilha. E, Vanessa, agora voltando aí um pouco a respeito da questão dos bairros irregulares, assim, como que anda, a que pé que anda essa situação no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo e aonde vocês estão? Você pode repetir de novo, por Tá. favor? Voltando à questão dos bairros irregulares, da regularização fundiária, como que você vê como que você vê que a prefeitura de São Paulo trata esse tema, né? Você citou aí alguns bairros, né, irregulares da Zona Sul, da Zona Leste, né? Queria que você falasse como que você vê a relação da prefeitura de São Paulo com essa questão. A gente não vê, né? Porque não tem relação. É um descaso total em relação somente a bairros muito antigos. Aqui em Cajamar é uma cidade, né, de 90 mil habitantes, que tem 89, 90% é feito, formada por ocupações, né? Ocupações irregulares. E a gente, tipo, o cara fala que não tem, quer dizer, fala que tem projeto, mas quando a gente vai pesquisar, não existe projeto, nunca teve projeto de regularização, não tem. Então, eu deduzo que isso é uma coisa que não é nem só aqui ou São Paulo, mas eu acho que é no geral, sabe? Não tem projeto. Os caras querem mesmo que as famílias fiquem ali, que tem percam tudo, ou que desabe morro, enfim. Sinceramente, os caras querem mesmo é que nós morra, né? Tipo, porque não tem um projeto habitacional. Em São Paulo não tem projeto habitacional. São Paulo tem mais imóveis abandonados, sem nenhuma utilidade, no centro de São Paulo, do que morador de rua. Né? Se os caras quisessem acabar, por exemplo, com os moradores de rua, acabar com a questão da habitação, problema da falta de habitação, os caras ocupariam ou fazer um trabalho nesses espaços que estão abandonados. Porque tem mais prédio abandonado do que gente morando na rua. Né? Tinha, né? Porque agora com a pandemia também a população que em situação de rua triplicou também, né?
por conta das pessoas que não conseguiam pagar aluguel, que tiveram que sair das suas casas e que foram despejadas também no ano passado, né? Que teve muitas ocupações que sofreram despejo. Então, a gente percebe que não existe projeto habitacional, que, na verdade, os caras querem que se exploda todo mundo, né? Ô, Vanessa, você fala aí dos prédios de São Paulo, né? Acho que foi em 2017, 2018, a gente acompanhou, né, aquele desastre que aconteceu na República, perto, né, da Galeria do Rock, né, que é o prédio que desabou. E que isso gerou muita discussão, isso foi utilizado, inclusive, né, pela direita para atacar os movimentos sociais. Como que você viu essa questão, né? E como que você vê a atuação de alguns movimentos, né, dispersos que existem no centro de São Paulo? Então, é isso que eles fazem, né? É sempre jogar responsabilidade e criminalizar os movimentos sociais. Seja ele o MTST, o MST, Luta Popular ou todos os outros. Né? Sempre dá um jeitinho de falar, olha, tá vendo, desabou porque vocês colocaram gente lá, que se não tivesse colocado o negócio não tinha caído. Para criminalizar. Né? E a mídia, em contrapartida, também faz um papel muito importante nisso, né? Em ajudar nessa criminalização. Porque não vão atrás para saber o que aconteceu, não querem, na verdade, não querem nem questionar o porquê que essas famílias estavam lá. Eles querem simplesmente criminalizar quem colocou as famílias lá. Né? A gente vê as leis antiterror, né, que começou no governo Dilma, que foi se aprimorando no governo Temer, Bolsonaro, né, tá desesperado para melhorar ainda mais ela, né? Isso nada mais do que criminalizar os movimentos, criminalizar militante para acabar, para que não exista ocupações, somente as urbanas, somente nos grandes centros do país, né? Porque ocupação pobre na janela de um prédio no centro da cidade é muito feio. Deixa a cidade feia, né? Segundo o que esses caras pensam. Então, a ideia é sempre criminalizar os movimentos, sempre criminalizar os militantes. Os caras nem se importou se as pessoas iam ficar na rua ou não, o que ia ser feito com aquelas famílias, se eles tinham alguma coisa, se perderam ou não perderam. Ninguém se importou com isso. Eles se importaram em achar um culpado, né? E esse culpado não foi em momento nenhum o Estado, por exemplo, ou o dono do prédio, né? Sim. Vanessa, como eu falei anteriormente aí na entrevista, né, a gente completou esse ano 10 anos da desocupação, né, do Pinheirinhos. Né? O que o Pinheirinhos representa hoje, né, para a luta de moradia no Brasil? O Pinheirinho fez grandes mudanças extremamente importantes para a luta pela moradia no Brasil. Graças ao Pinheirinhos, né, se descobriu vários canais, vamos dizer assim, eu não sei muito as palavras jurídicas corretas, mas vários canais e possibilidades na questão jurídicas, deu fôlego, inclusive, para várias famílias aqui em São Paulo, né? Tem a Ocupação Esperança e a Ocupação de Jardim da União, que são duas ocupações, inclusive, que são as primeiras ocupações do Luta Popular, né? Que hoje elas têm 8 anos, e são ocupações que pegaram muito do que o Pinheirinho fazia, inclusive na própria auto-organização, né? Então, a experiência da ocupação do Pinheirinho é uma experiência muito grandiosa, e não é, acho que só para o Luta Popular ou para as ocupações que a gente acompanha, acho que é uma experiência para quem conhece vários movimentos, principalmente esses grandes conhecem, traz um pouco, né, do Pinheirinho. Inclusive, a gente utiliza muito até hoje a questão, não queremos mais um Pinheirinho, né? Porque a gente não quer que aconteça isso com ninguém mais. E isso também dá força para a gente lutar por moradia dignas para as pessoas, né? Então, o Pinheirinho representa muito, historicamente, aquelas famílias, inclusive até, né, a galera da autodefesa, que se organizaram e foram lá com aqueles escudos, né, um dia antes da desocupação. Isso é importantíssimo para a gente, porque a gente sabe que isso é possível.
né? Hoje a gente vê nas ocupações que isso é possível a auto-organização, é possível a gente decidir o que a gente vai fazer, e o mais importante também é não acreditar, né, na justiça burguesa, não acreditar nesses caras que estão aí, que falam que são gente boa, que beleza, que tá tudo tranquilo, porque são traiçoeiros, né? Então, Pinheiro ensinou muito pra gente. Maravilha, vamos aí para o nosso último bloco de perguntas, né? Já estou tomando tempo aqui demais aí da Vanessa, né? E a pergunta que eu faço agora, Vanessa, você falou bastante aí, né, que você se preocupa muito com a questão do machismo, né, dentro das ocupações. Como que se dá essa problemática aí dentro das ocupações e como que vocês lidam com esse problema? Uma das primeiras coisas que a gente faz em qualquer ocupação que o Luta atua é reunir as mulheres, né? Por as mulheres. Primeiro que as mulheres são as que sempre levam as coisas nas costas, né? As mulheres que pensam no que vai ter na cozinha coletiva, como vai ser, elas que têm um cuidado com as crianças, são elas que pensam na limpeza dos espaços, são elas que pensam, são os seres pensantes e as locomotivas para que as ocupações aconteçam. Não só as ocupações, mas também quando é para a luta, para a rua, para ir para a prefeitura, para ir ocupar outros lugares, essas mulheres sempre estão na linha de frente. E a gente não acha nada certo as mesmas mulheres que estão carregando talvez uma ocupação nas costas, que carrega a família, que carrega filhos, que carrega o mundo nas costas, praticamente, sejam agredidas fisicamente, verbalmente, violentadas, independente de qual seja a forma. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz é reunir essa mulherada e começar a trocar ideia, conhecer as companheiras, conhecer, ouvir a história, saber de onde veio, como que foi a vida, né? Ouvir o que elas têm a dizer. E a partir daí a gente começa a traçar talvez qual é a melhor forma da gente chegar nessas mulheres, né? Porque também a gente não vai falar sobre o machismo com uma companheira que trabalha 8 horas por dia na rua e quando chega em casa trabalha mais 8 horas dentro de casa, que ainda é agredida de alguma forma, e a gente não vai chegar e sentar nela para querer discutir machismo com ela, do nada, né? A gente precisa pensar, então cada realidade é uma realidade, mas a gente... Então essa é uma das primeiras coisas que a gente faz em qualquer ocupação, é chamar essas companheiras, ouvir o que elas têm a dizer, entender um pouco das histórias de cada uma, elas se ouvirem, porque a gente sempre faz uma rodona e cada uma fala um pouquinho de onde veio e tudo mais, e a gente sempre vai fazendo encontros e avançando nas discussões, avançando cada vez um pouquinho mais, cada vez mais, para tentar amenizar as coisas, né? Amenizar não, na verdade a nossa ideia é que acabe, que não exista machismo dentro das ocupações, mas estamos num processo ainda, né? Inclusive, algumas ocupações já acontecem, outras vão começar a acontecer, mas a gente também está fazendo a discussão do machismo com os homens também. Porque também é importante ouvir esses companheiros, também é importante saber o que esses companheiros pensam sobre esse tema, né? Então, em vários lugares a gente já vem começando essa discussão, é uma coisa muito nova, porque a gente também não existe receita para nenhum tipo de luta, não existe receita para nenhum combate, mas que já começou a acontecer em algumas ocupações, justamente pela necessidade que a gente sabe que o machismo não se combate sem os companheiros juntos. A gente precisa dos companheiros, ajude a gente a ter o machismo junto, né? Porque o problema do machismo não é só do companheiro ou da companheira, é dos dois, né, que estão na luta. Maravilha. Agora, para a gente fechar o nosso papo, Vanessa, né? E a questão do racismo e da LGBTfobia, como que vocês lidam com este tema? As ocupações, né, a gente também tem problemas com racismo, mas a maioria das pessoas que moram nas ocupações são de negros, né? Então, a maioria são de mulheres negras, a grande maioria, de quase todas as ocupações. Mas é um grande número de negros também. Então, a gente faz a discussão sobre o racismo e tudo mais, mas
é uma discussão não necessariamente para dentro da ocupação, sabe? Não com os companheiros ali dentro. Não que não aconteça, acontece muito, mas a gente vê a necessidade, por exemplo, eu vou falar dos queixadas, cada ocupação tem sua autonomia para poder pensar em a realidade de cada ocupação, mas nos queixadas, por exemplo, a maioria dos moradores são de negros e negras. Então, a gente faz discussões sobre racismo para os companheiros quando sai para a rua, né? Para o combate ao racismo na rua, né? De o que passa na rua, então é menos isso. Mas todos esses pontos, e LGBTfobia, que é uma coisa que não dá para a gente fingir que não existe, que não acontece, que está tudo bem. Existe e existe muito, em todos os lugares. E também é outro tema que a gente sempre vem discutindo, que a gente sempre vem debatendo com os moradores, a gente escuta, a gente tenta pensar ferramentas para que os outros, não é só, não vou xingar fulano, não é isso que a escola faz, né? Tipo, olha, não fala assim com o seu colega, não é isso que a gente quer. A gente quer que os trabalhadores e trabalhadoras entendam exatamente o que significa essas coisas, o quanto o machismo existe para separar a nossa classe, o quanto o racismo existe para poder sempre ter os de cima dominando, todos nós somos de baixo e a maioria somos nós mesmas, e o quanto a LGBTfobia existe, né, para também dividir a classe, para a gente se matar entre nós mesmos, né? Tudo isso amando do capitalismo. Então, maravilha. Então, Vanessa, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aí, primeiramente, agradecer a Vanessa, gostei bastante do papo, né? E passo a bola para ela fazer as considerações finais. Guilherme, em nome do Luta Popular, gostaria muito de agradecer por esse espaço. É um espaço muito importante para a gente estar trocando ideia, para todos nós, né, estar conversando um pouco sobre o que vem acontecendo, né, nos nossos espaços onde a gente atua. Acho que isso é muito importante. Gostaria de chamar todos os companheiros e companheiras, aproveitando, para se juntar, ajudar, enfim, estar junto aí com a ocupação dos queixadas, né, que corre o risco de despejo agora no dia 31 de março. Como eu disse antes, né, uma ocupação de 105 famílias, uma ocupação cheia de vida, de energia, formada por trabalhadores e trabalhadoras que estão necessitando e lutando por uma moradia digna e de qualidade. Então, os companheiros e companheiras que puderem gravar vídeos de apoio para a ocupação, para as famílias, vai ser muito importante para a gente. Maravilha, vamos ver se eu, inclusive, se eu consigo ir aí, né, fazer uma visita. Vai ser um prazer, Guilherme. Fazer uma visita aí para vocês. Então, acho que é isso aí. Mais uma vez, agradecendo a Vanessa, agradecendo também a você que estiver nos assistindo, acompanhou até este momento da entrevista. Quero pedir para vocês se inscrevam no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta esse vídeo, comentem, né? Tirem suas dúvidas com a Vanessa, porque, como eu sempre falo aqui no final dos vídeos, o debate não se encerra por aqui, né? E além de comentar, curta a nossa página também do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? E siga a gente no Instagram, além de acompanhar o nosso blog. E para finalizar o nosso papo, né? Lembrando que o Mesa de Debate está, né, querendo, né, digamos assim, aumentar as fileiras do canal, ou seja, trazer outras pessoas além de mim e do André para colaborar com o canal. Se você tem interesses em podcast, né, em fazer entrevistas, se você tem interesse, se você for uma pessoa de esquerda que seja comprometida e quiser somar com a gente, fique à vontade que a gente vai receber vocês, né, quem tiver interesse, para poder somar força para a gente expandir o canal, né, mais do que o canal se expandiu. Então, fica aí o convite, né, para venha se somar também com a gente no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Então, é isso aí, pessoal.
Muito obrigado, Vanessa, muito obrigado a todos e até a próxima. Fui.